Olá, alunos do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas. Eu sou o professor André e estamos aqui com o nosso intérprete de Libras, o Lucas. Tudo bem, Lucas? Muito bem. Então, nesta importante aula, falaremos sobre a degradação dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Então, o que vem a ser, então, domínios morfoclimáticos, né? E como que eles estão sendo degradados ao longo do tempo? É isso que nós iremos acompanhar a partir de agora. Vamos lá. Então, objetivos da aula são conhecer os domínios morfoclimáticos brasileiros e verificar os principais impactos causados, pela ação do homem sobre esses domínios de natureza no nosso país. Bom, então vamos refletir, o que vem a ser, domínios morfoclimáticos? Nós iremos fazer uma breve explicação quanto a isso, tá bom? E quais são os principais tipos de degradação que esses domínios vêm sofrendo ao longo do tempo? Queimadas, a devastação por meio de aumento das cidades, das zonas urbanas, enfim, nós iremos comentar sobre isso. Bom, o que são então? Esses domínios morfoclimáticos são uma interação, um conjunto, uma relação entre a fauna, a flora principalmente, com os outros elementos da natureza, que são o solo, as rochas, o ambiente como um todo. E o todo forma uma paisagem, como por exemplo o domínio da região da Amazônia, aquela paisagem amazônica, Então isso é um domínio morfoclimático onde o clima é o fator determinante para que as vegetações se estabeleçam e dominem uma certa paisagem. Então, isso que vem a ser um domínio de natureza no nosso país, que, segundo o geógrafo Aziz Absaber, que foi o que classificou os 6 domínios morfoclimáticos do Brasil, ele então colocou os seguintes domínios no nosso país. Vamos acompanhar? Vamos lá então. Então, aqui temos os 6 domínios morfoclimáticos que Aziz Absaber estabeleceu, ao fazer as suas pesquisas. E um deles é um domínio de mudança, de transição entre um domínio e outro. Então, olha só, o domínio amazônico, o domínio da Caatinga, o domínio dos mares de morros, no litoral brasileiro, o domínio do cerrado, o domínio da mata com araucárias e o domínio aqui das pradarias, também conhecido como os pampas, lá do Rio Grande do Sul. Então, esses são os 6 grandes biomas, na verdade, os domínios morfoclimáticos do Brasil, e um domínio de transição, que é essa área de mudança entre vários domínios, tá vendo? Essa parte em bege ou branco aí para você. Que, por exemplo, tem um pouquinho de cerrado e um pouquinho de mata de floresta amazônica nessa região. Aqui, uma mistura entre a Caatinga e o cerrado. Então, é uma mudança, uma transição entre um domínio e outro, tá bom? Muito bem, vamos a seguir aqui então. Vamos começar falando sobre o domínio amazônico. Analisa essas imagens aí, como que é a paisagem, como que é um exemplo, das paisagens da região amazônica. Então vamos lá então. Aqui, temos aí a abrangência, da bacia amazônica. Então temos ali, inclusive, vários tipos de formações vegetais ali, Mas temos regiões também alagadas, regiões de terra firme e regiões em que alaga durante um tempo e seca durante outro tempo. Então na Amazônia temos tudo isso, Por isso que nem toda a Amazônia pode ser queimada, Porque as áreas alagadas é praticamente impossível de se queimar, ok? O que realmente pega fogo na Amazônia é a borda dela, nos períodos aí de seca na região, e de aumento de queimadas por parte de agricultores, e madeireiros, etc. Então aqui temos algumas fotos mostrando a degradação desse bioma, Os madeireiros exploram legal ou ilegalmente a floresta, com queimadas e outros tipos também, de destruição. E claro que os animais sofrem com isso também, porque ao você destruir o bioma deles, ao você destruir o domínio morfoclimático da Amazônia, por exemplo, automaticamente os animais também vão diminuindo o seu número também, ok? Muito bem? Então vamos lá. Domínio morfoclimático então amazônico, que é o primeiro deles. O avanço dos projetos agropecuários provoca então um desmatamento.
Queimadas, erosão do solo, o assoreamento dos rios, tudo isso são consequências, né, de uma degradação dos domínios morfoclimáticos, no caso aqui do Amazônia. Então a construção de, por exemplo, usinas hidrelétricas, né, como por exemplo temos a de Tucuruí, né, na região, temos outras usinas também sendo construídas aí. Claro, nós precisamos de energia elétrica, mas também isso gera um grande impacto na natureza, né? Ao alagar uma área de floresta, acontece então de muitos animais terem que sair dessa região, as árvores morrem e assim por diante. Então tudo isso então impacta o meio ambiente. Então nós temos que fazer o balanço entre o benefício para a sociedade humana e o prejuízo para a natureza, né? Então, olha só, a construção de usinas hidrelétricas causa então inundações de vastas áreas de floresta. Na imagem aqui, por exemplo, nós vemos então uma atividade da agropecuária, né? Então se devasta uma área da floresta para poder então plantar grama e o gado poder se alimentar disso e depois vender o gado para o abate. Ou então para o plantio de soja, plantio de arroz e outros produtos aí, então que vão gerar a renda aí para o agricultor. Esse tipo de devastação pode ser legalizado ou ilegal, né? O ilegal deve ser combatido, ok? E claro que o solo sofre com isso também, porque o solo exposto gera erosão e outros problemas que nós já citamos até aqui. Bom, o segundo domínio morfoclimático do Brasil é o domínio da Caatinga, da região do sertão do Nordeste brasileiro, né? Então, com presença de cactos, que vocês estão vendo aí, né? A palma, por exemplo, que é um tipo de cactáceo. O xique-xique, que é um outro tipo de planta da região. Assim como outras também, né? Que são plantas do tipo xerófitas. Aquelas que se adaptaram a um ambiente árido ou semiárido, ok? E temos isso presente em nosso país também. Então, aqui o clima semiárido, né? Permite a existência do domínio aqui da Caatinga. E vamos ver então a degradação, né, que vem acontecendo ao longo do tempo. Então olha só, o desmatamento realizado então por grupos econômicos e a exploração de lenha para o uso doméstico, assim como também a produção de carvão, tem causado então a perda dessa biodiversidade do domínio da Caatinga. Alguns poderiam pensar, né, que nossa, não tem nada lá, né, porque é só uma região semiárida. Mas tem muitas espécies de animais e de plantas, né, que vivem na região. Roedores, serpentes e outros tipos de animais que vivem nessa região, assim como essas plantas que eu já citei alguns exemplos aqui, ok? Continuando aqui, ó, também a erosão, né, do solo e o processo de desertificação, quando o solo fica exposto, começa a acontecer na região, aí sim vira um deserto, né? Acaba de virar então uma região improdutiva. Então a irrigação inadequada e também que tem provocado a salinização, ou seja, acontece então de ter uma presença muito grande de minerais como sal, né, no solo, e isso inviabiliza o cultivo, né, dessas regiões e até pastagens. Isso então tudo gera uma degradação desse domínio morfoclimático do nosso país, tá bom? Então aqui temos uma fotografia mostrando um incêndio na Caatinga, destruindo então esse rico bioma brasileiro. Bom, vamos para a nossa primeira atividade. Então, baseado no que nós já falamos até aqui, para você explicar aí com suas palavras, né, o que vem a ser então domínio morfoclimático. O que são os domínios morfoclimáticos? Explique da forma como você entendeu aí no seu caderno e retornaremos então a seguir com a resposta sugestiva.
E aí, meus queridos alunos, conseguiram aí colocar com suas palavras o que vem a ser, então, domínios morfoclimáticos? Vamos acompanhar aqui, então, a nossa resposta sugestiva. Olha só, então, e quantos domínios, né, existem em nosso país, né? Nós iremos colocá-los aqui também e caracterizá-los rapidamente. Olha só, então, domínios morfoclimáticos são, então, áreas de domínio de um certo tipo de bioma, como o amazônico e a caatinga que já citamos anteriormente, ok? O clima é um fator determinante para que esses biomas se estabeleçam em algumas áreas do nosso país. Então, isso somado com todas as condições ambientais, como o solo, as rochas, até mesmo os animais, né, e assim por diante, forma essa interação, né? Ou seja, esse domínio de natureza no Brasil, ok? Então, olha só, então representa uma combinação de um conjunto de elementos da natureza, né? Que vem a ser todos esses citados aí, além de outros. Bom, existem 6 domínios no Brasil. Já citamos 2 e iremos adiantar aqui mais 2. Ó. O domínio amazônico, a caatinga, o cerrado, temos também a mata de araucárias, os pampas, os mares de morros e também as áreas de transição, ok? Muito bem, vamos adiante. Vamos falar então agora sobre os mares de morros, né? Reparem nessa imagem aí, os mares de morro, então, conforme a palavra já diz, né? É um domínio onde a paisagem ela se apresenta como se fosse meias laranjas, né? Já viu uma laranja pela metade? Então são vastas regiões em que essas colinas, né, se esparramam pelo nosso território, principalmente próximo ao litoral. Quem já foi, por exemplo, de Curitiba para São Paulo, já viu então nesse caminho esses mares de morros, né? Próximo à Serra do Mar aí também, né? Então essa região é uma região de domínio então de Mata Atlântica. A Mata Atlântica, né, é o domínio mais degradado do Brasil, justamente pelo fato de ser no litoral, e a exploração do Brasil começou do litoral para o interior, ok? Então é isso que nós temos que aprender também. Então aqui temos o que sobrou, né, dessa região aqui, olha só, áreas de pastagens misturada aí com vegetação nativa, né, de Mata Atlântica. Muito bem. E aqui temos umas explicações, né, quanto a isso, olha só. Encontra-se ameaçado nesse domínio aí devido à expansão urbana. Lembrando que o Brasil, né, a maior parte da população brasileira vive até 200 quilômetros de distância do litoral. Então, por ter uma presença maior, né, de cidades e metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, né, que está aí a uns 100 quilômetros de distância do litoral, sabemos então que isso contribui para a devastação desse bioma, né, desse domínio morfoclimático. Então, olha só, zonas industriais também e assim por diante. O que acarreta, então, na contaminação do solo, dos rios, por exemplo, né, o rio mais poluído do Brasil é o rio Tietê, o sistema Tietê-Pinheiros, lá em São Paulo. E o segundo mais poluído é o rio Iguaçu, na região metropolitana de Curitiba, né? Então, sabemos, então, que a gente, por meio de uma questão de má gerência, né, dos resíduos que caem no esgoto, né, acabam então atingindo as galerias de águas fluviais, e isso vai para onde? Nos rios. E os afluentes do Rio Iguaçu, por exemplo, recebem esses dejetos humanos, né, e industriais, etc. E o rio fica contaminado aí por um longo período, né, até chegar à região das Cataratas do Iguaçu, onde o rio já está limpo novamente. Mas isso aí é a 900, 700 quilômetros abaixo, né, no rio. Muito bem, então essa poluição também pode ser do ar, né? Temos, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, as chuvas ácidas, né, geradas pela forte presença de queima de combustíveis fósseis, né, por meio, por exemplo, dos automóveis, assim como também das fábricas. Isso tudo vai para a atmosfera, reage então na atmosfera e gera a chuva ácida, que destrói também o bioma que nós estamos citando aqui, né, a Mata Atlântica, tá bom? Muito bem. E aqui temos o próximo, que é o domínio do cerrado, né? Na verdade, existem vários tipos de cerrados, né? Cerrado um pouco mais denso, um cerrado mais limpo, né? A gente chama de cerrado sujo, aquele que tem árvores um pouco maiores, né? Arbustos maiores. Muito bem. Então, temos aqui alguma representação, né? Temos animais e plantas aqui representados
do cerrado. Então temos o ipê, por exemplo, temos a arara azul também, né? A arara comum, temos aí o lobo-guará, a anta e assim por diante. Vamos acompanhar então como é que vem sendo degradada nesse bioma. Então, é o domínio que mais sofre então e é mais danificado aí pelos impactos humanos também. Sabemos que do total, né, do cerrado sobrou pouquíssimo, né? Por quê? Porque é uma região que depois de corrigido o solo e tudo mais, uma região que dá para cultivar o solo e ter, por exemplo, a plantação lá de algodão, plantação de soja e outros tipos de produtos, como também, né, a criação de gado. Então, região de Goiás, região ali oeste de Minas Gerais, né, uma parte da Bahia, é uma região vasta de cerrado, que já perdeu, né, sua cobertura original, né, e sobrou pouquíssimo disso. Então, olha só, aqui temos uma foto mostrando, né, aqui uma plantação de uma grande propriedade rural e do outro lado ali, então, uma área de preservação do cerrado. Então, essa convivência existe nessa região. Bom, então, olha aqui as causas, né? Contaminação dos rios, né, é um problema. Abertura de rodovias também causa degradação aos poucos, já que vai surgindo mais fazendas, né? Expansão das fronteiras agrícolas e as queimadas geram a destruição desse rico bioma brasileiro, né? Por exemplo, você já comeu a fruta chamada pequi? O pequi veio da região de Cerrado, né? A região de Goiás ali é muito comum ter, por exemplo, esse tipo de fruta, tá bom? Avançando. E chegamos à região onde nós habitamos aqui no Paraná, né? A maior parte do Paraná, ela tem o domínio aí morfoclimático do domínio das araucárias, né? Essas árvores aí que tem a copa bem larga, né? E o caule da árvore então é bem reto e bem grosso, né? Próprio, infelizmente, né? Ou felizmente, para o uso dessa madeira para fazer tábuas, fazer móveis e assim por diante, e por isso que ele foi muito devastado no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente, tá bom? Vamos acompanhar aqui então alguns outros detalhes. Aqui temos a semente, né, da araucária, que é o pinhão, e a pinha, né, que é o conjunto, né, essa bolota aí de pinhões. E aqui temos a árvore da araucária, que sobrou pouquíssimo, né, ao longo do tempo aí. Muito bem, e aqui temos a degradação, olha só, o corte legal dessas árvores para fazer móveis, tirar a madeira para vários fins, até mesmo para fazer postes, né? No passado do estado do Paraná, os postes eram feitos com o caule da araucária, né? Em muitos casos, e ela foi sendo destruída aos poucos nesse bioma. Então sofre então, ação predatória de cortes ilegais de árvores até os tempos atuais, que ameaçam a fauna e também a flora, além de provocar erosão do solo e das vertentes, né, de água e, consequentemente, o assoreamento dos rios. Então, os sedimentos vão parar dentro dos rios, já que não tem mais essa proteção, né, das matas ciliares e assim por diante. Sabemos que atualmente as araucárias, o domínio das araucárias é muito bem protegido, né? Inclusive leis rígidas aí do IBAMA e também do IAP, Instituto Ambiental do Paraná. Por exemplo, para construir um condomínio novo, né, na região de Curitiba, por exemplo, que ainda tem algumas áreas com araucárias, você precisa ter uma liberação, né, desses órgãos aí, da prefeitura, para que então possa utilizar essa área para a urbanização. Se cortar essas árvores de forma ilegal, multas e, em alguns casos, aí, a pessoa tem que replantar, né, ou pagar para replantar muitas outras árvores em troca de uma árvore só, né, de araucária. Então, ela é muito bem protegida, ok? Muito bem. E aqui vamos para o nosso próximo domínio aqui, que é o domínio das pradarias, que dominam a região do Rio Grande do Sul. Então, as pradarias brasileiras são apelidadas de pampas, os pampas sul-rio-grandenses. Olha só então, na verdade os pampas não dominam só o Rio Grande do Sul, né, mas toda essa área aqui é da Argentina e do Uruguai também, e é uma região aqui no caso, né, original. Sobrou então menos do que o original atualmente, por quê? O homem vem utilizando para, por exemplo, a criação de gado, né? Gado aí de corte, também gado leiteiro, porque são paisagens de gramíneas naturais.
né, alguns arbustos, alguns tipos de árvores de mata de galeria. Essa região, então, ela já é naturalmente propícia à pecuária, tá bom? Muito bem. Então, olha aqui, ó, esse domínio então, das pradarias vem sendo tão danificado, né, o solo, por exemplo, ao ser exposto, gera um outro problema que é o processo de arenização. Então, o solo já é bem arenoso por natureza. Quando você tira essa cobertura vegetal original, começa então a ter um processo ali, então, de arenização, de transformação. É diferente do desertificação. E isso então degrada o solo dessa região também. Ok? Muito bem. Vamos para a nossa segunda atividade. Então, olha só, como podemos, né, como sociedade, ajudar então a diminuir esses impactos ambientais nos domínios morfoclimáticos do Brasil, né? Então, coloque aí a sua sugestão, né, a sua opinião quanto a isso, e nós retornaremos a seguir. Então, voltando, meus alunos, vocês então propuseram então no caderno aí formas, né, de diminuir a degradação dos domínios de natureza do nosso país? Então, vamos acompanhar aqui a nossa sugestão de resposta. Olha só, então, é claro que a opinião é pessoal de cada aluno, mas nós esperamos que você tenha colocado aí, por exemplo, né, que nós podemos consumir menos produtos, né? Se você consome menos produtos, com certeza vai precisar de menos recursos da natureza para produzir esses produtos. E isso diminui o impacto ambiental. Quem sabe, né, deixar de comer tanta carne, né, porque a carne ela não vem da geladeira, né? Ela vem lá das pastagens que, por sua vez, quanto mais aumenta a demanda, mais áreas de pastagem têm que ser abertas. E isso então causaria então mais degradação dos domínios de natureza. Então é um exemplo para que a gente possa entender, né? Mas teriam outras formas também da gente ajudar, né? Denunciando quem faz o desmatamento ilegal e assim por diante, ok? Muito bem, então nós vimos ao longo dessa aula então a degradação dos domínios de natureza, né, os domínios morfoclimáticos do nosso país. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.